Muito boa tarde, eu sou o K E eu sou o Zé. E e esse esse é é o o jornal Jornal Cazé. Cazé. E no programa de hoje vamos falar sobre o tema que mudou a história do mundo. Que felizmente teve um fim. Hoje vamos falar sobre o Apartheid. E para você que não sabe o que é o apartheid, a nossa repórter Natália irá explicar de onde esse termo surgiu e quando aconteceu. É com você, Natália. Caixa. Para quem não sabe ou até mesmo não se lembra, o termo apartheid significa segregação em africanês e se refere a uma política racial implantada na África do Sul. E também era um regime onde a minoria branca era a única com o direito a votar. Já a imensa maioria negra ficava à mercê e tinha a obrigação de obedecer à legislação separatista. Oficialmente, em 1948, essa política de segregação racial se deu com a chegada do novo Partido Nacional, o NNP, com seu primeiro-ministro Daniel François Malan, um imigrante europeu que implantou o regime. Além de não poder votar, os negros não podiam adquirir terras na maior parte do país, e casamentos e relações sexuais só eram permitidas entre as etnias. É verdade que o Apartheid começou antes de 1948, porém foi nesse ano que ele se tornou constitucional. Em 1949, no ano seguinte, foi criada uma lei que proibia o casamento interracial. Em 1950, entraria em vigor a Lei do Registro Populacional, que registrava a população pela sua classe racial, através de um cartão de identidade. Já no mesmo ano, foi instaurada a lei que obrigava a separação entre brancos, negros e mestiços, além de impedir os negros de adquirirem terras. Caixa, em 1952 foi criada uma lei que proibia a circulação dos negros. Para poderem se movimentar livremente, era necessária a obtenção de um documento que permitia esse deslocamento. Já no ano seguinte, foi criada uma lei que visava proibir os movimentos sociais dos negros. Também visava separar os negros e os brancos em locais públicos, como escolas, praças, hospitais e até esportes. Enquanto o mundo vivia uma guerra fria entre americanos e soviéticos, a África do Sul vivia o apartheid. Já no ano de 1960, as coisas começaram a mudar um pouco. E para explicar os fatores que influenciaram essa mudança, o nosso repórter Gabriel Fernandes explicará um pouco mais. É isso mesmo, Caixa. Muito boa tarde a todos. Bom, foi em 1960 que ocorreu o primeiro grande protesto. No dia 21 de março, 69 manifestantes foram mortos. O Estado declarou emergência e 18 mil pessoas foram apreendidas. Facções de resistência começaram a surgir, e com isso, um dos líderes dessas facções se destacou, Nelson Mandela. Mandela militou no Congresso Nacional Africano, liderando a ala jovem do partido, realizando atos de sabotagem e promovendo greves. Foi preso várias vezes e, em 1964, condenado à prisão perpétua. Passou por 3 penitenciárias, onde sofreu inúmeras violências verbais e físicas. A tragédia já estava anunciada e em 1976 a violência cresceu assustadoramente. É como conta Natália Bello. Em 1976, uma onda de violência extrema por parte da polícia contra um protesto de jovens estudantes ocorreu em Soweto, Joanesburgo. Nessa repressão, o número de mortes e prisões foi surpreendente. Foram 600 manifestantes mortos e 13 mil prisões. A tortura e a morte de Steve Biko, líder do movimento, marcou a ação e a África do Sul passou a sofrer pressões por parte da ONU, que provocou o isolamento do regime do apartheid. E já nos anos de 1980, o país passa por um descrédito mundial, perdendo investimentos. Devido à pressão internacional, à crise financeira e problemas internos, o apartheid então começava a perder forças. Em 1989, Frederic de Klerk assumiu então a presidência. E em 1990, na abertura do parlamento, ele havia dito que o apartheid havia fracassado. Então, Mandela seria solto da prisão e Klerk acabaria com as leis que sustentavam o apartheid.
Em 1994, Nelson Mandela foi eleito presidente nas primeiras eleições multirraciais do país. Já nas eleições de 1999, o candidato de Mandela, Thabo Mbeki, também foi eleito presidente, acabando então com qualquer chance de um retorno à política de segregação no país. E é com um final feliz que acabamos o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e uma boa tarde. Muito obrigado pela audiência e uma boa tarde a todos.